Hoje mais cedo eu estava fazendo um vídeo sobre obrigação tributária. Esse vídeo aqui que você está vendo aqui atrás, essa apresentação, a gente foi a fundo, né, sobre obrigação tributária, uma série de características, e chegou um ponto que eu parei nesse gráfico aqui. Vejo que esse gráfico, ele tem muito a ser dito, sabe? Eu acho que não caberia naquele vídeo, mas que cabe um vídeo específico, apesar de curto, específico para esse tema. Porque para a gente discutir tributação, e tributação envolve todo mundo, não tem quem possa fugir da tributação brasileira de uma forma ou outra. A tributação afeta todo mundo. Não vou nem entrar no mérito de quem é mais afetado ou menos afetado, e nem pretendo trazer aqui a verdade, mas eu acho que tem algumas coisas e tem alguns dados que a gente pode referenciar e se embasar para entender melhor a tributação brasileira. E principalmente sobre o peso da tributação, onde que está incidindo essa tributação, quem que paga esses impostos brasileiros e para onde que isso vai levar nossa economia. E acho que isso realmente vale um vídeo curto, mas que aborde esse tema. E principalmente para comparar o que a gente tem no Brasil com outros países. Né? O que a gente tem ouvido na mídia atualmente, acho que isso tem sido muito abordado principalmente em campanha política, em pesquisa de popularidade de político, presidente. É o preço dos alimentos, o preço das coisas. O brasileiro tem sentido o preço das coisas muito alto. E eu acho que isso tem muito a ver com a condição econômica do Brasil, tem a ver com uma série de aspectos econômicos, mas também tem muito a ver com tributação, que é a nossa área aqui. E acho que tem uma explicação bem clara para isso, e a gente vai ver isso agora. Primeiro eu vou falar aqui do peso dos impostos indiretos no Brasil. Né? Os impostos indiretos, eles, vou simplificar bastante, acho que quem quiser entender melhor, veja o outro vídeo recém-publicado. Os impostos indiretos muitas vezes são mascarados. Eles estão dentro das coisas que você compra. Você acha que você vai na loja da Apple, você vai comprar um iPhone, um novo iPhone, e que aquele dinheiro vai para a Apple. Só que tem muitos tributos incidindo dentro daquela mercadoria. É muito grande no Brasil hoje o percentual do valor das coisas que está relacionado ao pagamento de tributos. Então, na verdade, tem que pensar, eu estou pagando para a Apple e para o Estado brasileiro um grande valor de tributação. E por que que isso acontece? Porque eu tenho um tributo incidindo nas cadeias produtivas de maneira geral. E essa tributação ela se afeta e chega nos produtos deixando tudo mais caro. E aí nós podemos até ver aqui comparativamente, eu acho que comparar é um ótimo jeito, que nesse estudo aqui da OCDE, Receita Federal Brasileira, que foi feito em 2015, mas vale para hoje. A situação não mudou tanto. Apesar que na reforma tributária as coisas vão mudar bastante e isso vai se alterar de uma forma significativa. Mas você vê que o peso desses impostos indiretos, em termos de fatia, no Brasil nós temos 49,68. A gente só não ganha, ou perde, né, do Chile e da Venezuela. Então você vê o nível de percentual arrecadatório brasileiro que está relacionado a impostos indiretos. Então o Brasil ele é dependente sim desses impostos indiretos. Agora vamos pensar um pouquinho sobre de onde que vem o dinheiro do Estado brasileiro, como que o Estado brasileiro se mantém, que tipo de tributação que mantém o Estado brasileiro. Vamos comparar com outros países também. Principalmente Estados Unidos, Reino Unido, França, Canadá e Argentina, que são aqui os que eu estou trazendo. E principalmente porque a Argentina é um país que tem uma realidade econômica que podemos dizer que parece um pouco com a nossa, e os outros países aqui dali são países desenvolvidos, para a gente ter um pouquinho de ideia. Nós estamos falando que no Brasil nós temos a tributação da renda de 21%. Então, tributação direta na renda das pessoas, no Brasil, 21%. Estados Unidos, 44%. O Reino Unido são 38%, França 22% e Canadá 47%.
E aí nós temos aqui, comparativamente, a Argentina com 16%. O que a gente vê aqui? A gente vê que a gente tem uma tributação sobre a renda menor que os países desenvolvidos e, inclusive, maior que a própria Argentina. Então, nós temos aí uma tributação da renda menor, de uma forma geral, quando comparado a outros países do mundo. Agora vamos pegar aqui a relação para a tributação sobre o consumo, que nós temos 44% da tributação brasileira, da receita, né, da arrecadação brasileira, vindo do consumo. Então, na realidade, o Estado brasileiro depende de que você consuma e que esse consumo seja revertido em tributos para eles. 44% da arrecadação está no consumo. E vamos comparar com os Estados Unidos, né, que a gente fala que as coisas são tão mais baratas lá, né? Tem gente que até mistifica um pouco isso, mas de fato, dá para ver que uma diferença é considerável, porque nos Estados Unidos você tem uma tributação sobre o consumo de 18% da arrecadação. Então, os Estados Unidos depende muito menos da tributação do consumo. E aí, se você comparar com a França, 25%, Reino Unido 30%, Canadá 24%, e a gente só ganha nesse aspecto, né, digamos assim, da Argentina, né, que depende de 52% da sua arrecadação da tributação, né, sobre o consumo. E aqui até vale também mencionar e dar uma pincelada também sobre tributação sobre a propriedade, que a gente tem aí 6%, e outros países dá para ver que é até um valor maior. E o que a gente nota com isso? O Estado brasileiro ele tem uma alta dependência da tributação sobre o consumo. Então, as coisas estarem muito caras e o valor das coisas, das mercadorias serem caras, está muito relacionado ao fato de que elas são extremamente tributadas. E isso, evidentemente, onera quem é mais pobre, né? Porque você pagar num saco de arroz, digamos, R$ 10 de tributos para uma pessoa mais pobre, é muito mais danoso do que a mesma pessoa, que for uma condição melhor, uma condição econômica melhor, pagar esses R$ 10. Essa pessoa que tem uma condição econômica pior, essa pessoa que é mais pobre, ela vai sentir muito mais os efeitos da tributação sobre o consumo. Então é isso que a gente tem que um pouco pensar no futuro e avaliar se isso é realmente o melhor modelo econômico de tributação. Eu acho que isso é algo que é pouco discutido. A gente vê assim, uma discussão muito grande sobre a Virgínia, essa CPI, não que isso não seja relevante, mas assim, existe uma discussão muito grande sobre isso e pouco se fala sobre a composição da nossa tributação, o futuro do nosso país e economia e os efeitos que isso vai ter para o futuro. Será que uma tributação tão grande sobre o consumo é bom? A tributação no Brasil é muito grande, eu acredito que em todos os aspectos, mas será que deixar toda essa tributação para o consumo, isso vale a pena? Acho que isso é uma reflexão que vale sim um vídeo único, um vídeo em especial para abordar essa matéria tão relevante. Então é isso. Por fim, é essa a matéria que eu queria trazer. Acho que vale sim um pouco de tentar e avaliar a que ponto estamos e para onde vamos. Até se for o caso, se vocês acharem interessante, posso trazer um vídeo aqui sobre como isso muda com a reforma tributária, quem ganha e quem perde. Por fim, muito obrigado e deixem o like.